Já pensou no filme onde a Mulher Maravilha é contratada pra ser secretária da Liga da Justiça? Ou no filme com o Superman ator pornô? Ou, sei lá, no filme do Nick Fury arrancando o intestino de um cara e enforcando ele com o próprio intestino? Pois é, essas histórias não tem como serem adaptadas e tem muito mais histórias como essa. Fica aí, esse vídeo aqui é pra maiores de 18, se você não tem 18, não assista esse vídeo que tá pesado demais. Vamos lá! Inês Transmeter aqui. Uma coisa que os filmes da Marvel e da DC têm em comum é que todos eles são, tipo, bem família, family friendly, né? Eles pegam leve em temas mais pesados, onde muitas vezes as HQs se aprofundam. Esses temas mais pesados eu tô falando aí, pô, de abuso sexual, doença, até questão de violência mesmo, quando passa da conta, sabe? Já que violência, sim, geralmente tem sim e acaba de um jeito ou de outro. Mas tô falando aquela violência bem acirrada mesmo. Algumas dessas histórias dá pra garantir que nunca vão ser adaptadas. E quando eu contar pra vocês sobre o que elas são, vocês vão concordar comigo. Certamente que sim. Então, antes da lista, um aviso pra você que já tá inscrito nesse canal. Tá inscrito nesse canal? Então ativa o sininho, é muito importante o sininho, porque é a notificação do aviso da notícia que tá saindo agora, nesse momento. A gente tá sempre cobrindo tudo, são 3 vídeos por dia. Então você, com o sininho ativado, você tá sempre ligado, você sabe o que tá acontecendo. Não é uma obrigação de estar vindo ver o vídeo, sabe? Você pelo menos sabe o que tá acontecendo, só com o título você tá ligado. Então ativa o sininho. E você que não tá inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho, porque eu te garanto, fazendo isso, você vai saber o que tá rolando, pelo menos no mundo da cultura pop. Vamos lá, galera. O Demônio na Garrafa. O Demônio na Garrafa é uma história no final dos anos 70, onde a gente vê nessa história o Homem de Ferro lutando contra aquele que provavelmente é o maior inimigo dele e pouca gente sabe. Nada de mandarim, Thanos, não é nada disso. Tony Stark, ele é alcoólatra. Isso sempre é referenciado nos quadrinhos, mas no cinema ninguém nunca tocou nesse assunto. E é um problemaço que ele tem, ok? Essa história mostra ele batendo de frente com o problema do alcoolismo, né? Como é que isso vai afetando a vida dele de um jeito realmente péssimo. E o final da história é até bonito, né? Passa uma boa mensagem. Mas nunca vão trazer um Homem de Ferro alcoólatra pro cinema. Por mais que seja uma história importante e até necessária, eu acho, pra mitologia do herói, inclusive pra até ajudar as pessoas que passam por esse problema. Star Fox, abusador. Numa HQ da Mulher Hulk, o Star Fox, que é o irmão do Thanos, né? Membro dos Eternos, cara todo bonitão lá, ele foi acusado de ter abusado sexualmente uma mulher. Segundo ela, ele usou os poderes mentais dele pra meio que hipnotizar ela e assim forçá-la a manter relações. Acontece que a advogada do Star Fox é a Mulher Hulk, e ao longo da história ela vai lembrando de como o Eros, que é o Star Fox, né, tratava ela na época em que os dois fizeram parte dos Vingadores. E ela sabe que ele é culpado desse crime. Mesmo assim, a Jennifer Walters, como boa advogada, defende o Star Fox, apesar de saber que ele abusou de uma mulher. É claro que pelo peso do tema, você sabe muito bem que isso nunca vai ser mostrado num filme ou numa série da Marvel. Nem mesmo na série da Mulher Hulk, impossível, até porque ela vai ser uma comédia. Imagina mostrar a Mulher Hulk defendendo um abusador. Eu nem preciso explicar o motivo de que isso nunca vai ser adaptado. Tá na cara. Mulher Maravilha, a secretária. Antes de existir a Liga da Justiça, a Mulher Maravilha fez parte de outro grupo. Fez parte da Sociedade da Justiça da América, onde ela era a única mulher. E mais do que isso, ela era menosprezada justamente por isso o tempo todo. Sério, a Diana sempre foi uma das personagens mais fortes da DC. Mas mesmo assim, quando ela entrou para a Sociedade da Justiça da América, primeiro ela entrou como membro honorário, né? E mesmo depois, quando ela foi efetivada, ela foi contratada como secretária dos outros heróis. Dá para imaginar, tipo, um filme com isso hoje em dia? Chega a ser bizarro, né? Até mesmo pelo fato de que na história em quadrinho, que é muito antiga, ela aceita a oferta de emprego de bom grado, ela curtiu essa oferta de emprego. Ela fica bem feliz em poder ajudar a galera, ou seja, reflete muito aquela época, né, que passou essa história em quadrinho. Nem sonho dá pra imaginar o Gal Gadot numa história em quadrinho dessas, né? Parece até piada. Gravidez de Carol Danvers. Outra bizarrice, é uma história antiga dos Vingadores, onde a Carol Danvers, que na época ainda era Miss Marvel e não a Capitã Marvel, fica grávida. Acontece que é uma gravidez nada natural, galera, que dura só 2 dias. E o bebê, chamado Marcos, vira adulto em questão de horas. Calma que vai piorar. Marcos, que é filho da Carol Danvers, faz um filho na própria mãe, garantindo que ele renasceria ali de alguma forma. Dá pra acreditar numa coisa dessas? E o mais bizarro, galera, é que essa gravidez é vista assim com a maior naturalidade. Os Vingadores comemoram, desejam felicidade pra ela. A mulher acaba de ser abusada pelo próprio filho, que é fruto de uma gravidez completamente bizarra. Não, apenas não. Isso nunca vai ser adaptado, ainda bem, né? Ainda bem. Homem-Aranha, o Reino. Homem-Aranha é um amigão da vizinhança, é um dos personagens da Marvel que mais tem apelo com as crianças. Super gente boa, né? Amigão mesmo. E é por isso que a HQ Homem-Aranha, o Reino, nunca vai ser adaptada. Ela se passa 30 anos no futuro, com o Peter Parker mais velho, lógico, né? E a Mary Jane, nesse momento, já morreu. O que rolou é que, ao longo da vida, ela teve contato com os fluidos radioativos de aranha
do Peter e isso deu câncer nela. Agora, o que são esses fluidos radioativos fica aberto para interpretação de vocês aí, ok? Mas já é uma coisa bizarra por si só. Como se não bastasse, essa HQ também é lembrada por um nude do Peter Parker que aparece peladão lá, com o amiguinho da vizinhança mostra, né? Vocês já entenderam, né? Que é isso? Sem chance do Kevin Feige contar a história, nem na fase 1000 do Sam. Nick Fury violento. Fury é uma HQ do Garth Ennis, que é o mesmo criador de The Boys. Então, já sabe o que você vai esperar dessa história, né? Violência além da conta. Nessa história, o Nick Fury tá aposentado, mas se vê forçado a voltar ativa para impedir um ex-agente da Hydra. Só que a história é recheada de violência explícita e até, tipo, desnecessária. Pô, pensa, sei lá, no Nick Fury arrancando o intestino de um cara e usando as tripas para enforcar o sujeito. É nesse nível. Fora que, tipo, tem drogas, prostitutas, cenas de sexo. O tipo de coisa que não passa nem na porta da sede da Marvel Studios. Pra vocês terem uma ideia, galera, quando a HQ saiu, até o Stan Lee criticou porque era violenta demais. Olha isso. Aí é lascar, não dá pra defender. Superman, ator pornô. E a coisa já teve tão difícil pro Superman que ele se viu trabalhando como ator de filmes adultos. Não é piada. Isso aconteceu, tá nos quadrinhos, galera. Imagina. Porra, deve fazer dodói, né? Tudo começou com um vilão chamado Slister, que hipnotizou a Big Bada, que é a mulher do Senhor Milagre, fez ela trabalhar nesses filmes eróticos. O Superman é chamado pra resgatar ela e também acaba caindo no truque desse vilão aí, que força os dois a atuarem num filme erótico. Sério, galera, a surpresa e a decepção do Senhor Milagre quando deu de cara com aquilo foi tão grande que funcionou pra tirar inclusive os dois do trânsito e acabarem com um vilão ali mesmo. Eu me recuso a explicar por que essa HQ nunca vai ser adaptada pro cinema, é isso. Meu Deus! Mas e você acha que alguma dessas histórias poderia ser adaptada pro cinema? De repente adaptada, mudando alguma coisinha? O que você acha? Qual delas? Comenta aqui embaixo como que você faria pra adaptar. Obrigado por esse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sem sininho, você perde momentos como esse agora, né? Foi maneiro a gente saber essas histórias. Então você tem que estar inscrito com o sininho, pra quando aparecer a notificação pra você, opa, esse vídeo que eu tô a fim de ver. Aí você vem assistir. Não é todo que você é obrigado a assistir, mas o sininho é importante pra isso. Valeu, galera, até a próxima. Fui!